negro, preto ou qualquer coisa que o valha. Isso é um absurdo. Isso é uma Mas não besteira. tem problema nenhum em tratar desse tema. O problema é como você trata isso. Eu posso virar e falar assim, putz, aquele negro. Tô sendo completamente racista. E falar, pô, aquele preto que joga bola com a gente. Não tô sendo racista. Então o problema é o tom e o que a gente quer dizer com as palavras. E a gente sabe disso. E sabe a capacidade que isso tem. Ô, Jorge, esses dias um amigo meu chegou pra mim e falou assim, ó, a mulher que trabalha lá em casa, que ajuda a gente lá, não gosta de você, Borgo. Eu falei, verdade, por quê? Ah, porque você é racista. Eu falei, pô, verdade. Meus filhos são pretos. E eu sou racista, verdade mesmo? O Brasil é racista. Eu falei, gente, para com isso. Não, mas o Brasil é racista. Esse é o ponto. O Brasil é racista. Nós temos abordagem de negros e brancos diferente. Eu sei, mas... Nós temos Jorge, violência relacionada a brancos e pretos. A gente não tem que ficar diferente. provando, a gente não tem que ficar provando, sabe, 24 horas por dia que a gente não é racista. Não é esse. Sabe, eu acho que é um debate, por exemplo, eu tenho 2 filhos, são adotados, meus filhos são pretos. Eu daria minha vida 1000 vezes se fosse possível pelas minhas crianças. É a razão da minha vida. Você é pai também, sabe? Não tem diferença. Pai é pai. Então, quer dizer, eu não tenho que ficar provando que eu não sou racista. Claro que não. Agora, pega lá, pô, então o cara é bolsonarista, até porque acho que enfim, acho que um termo desnecessário, mas tá bom, é bolsonarista. Ele é de direita, ele é conservador, então ele é racista. Não pode fazer isso. É que no nosso país não basta não ser racista, né? Nós temos que ser antirracista. Construir políticas de inclusão, construir políticas de reparação histórica, que nós não fizemos desde a abolição da escravatura, é fundamental. E você, como parlamentar, ou qualquer outro parlamentar que tenha compromisso em fazer essa discussão, é papel fundamental em construir um novo Estado. Por isso que é importante esse debate, ultrapassar a linha da questão de negro, preto, etc. Quais políticas públicas são necessárias para construirmos um Estado mais igual. Nós estudamos na IT junto. Não foi mesma sala, foi mesmo período, mas estudamos juntos. Quantos pretos tinham na minha sala e quantos pretos tinham na tua sala? Agora, por quê? Eles são menos capazes? Não. Historicamente, desde a abolição da escravatura, os negros e negras foram jogados à margem da sociedade e sequer tinham acesso a emprego. Nós passamos a receber os alemães, italianos, espanhóis, japoneses depois da abolição da escravatura. Porque a burocracia brasileira, que era produtora na época, não queria pagar salário aos pretos. E aí esses caras foram jogados à margem da sociedade e até hoje o reflexo da maioria da população, das favelas e da periferia serem negras, vem dessa construção histórica que a gente precisa identificar. Porque quem produz política nesse país precisa conseguir fazer essa leitura e não é para dar nada. É para que consiga ter minimamente condições de disputa igual. O teu filho preto vai ter condições diferentes do filho preto da Dona Maria, que mora numa terra ocupada no Manchester. Só que pelas políticas que nós temos hoje, só o fato de ser preto já tem uma cota. Já tem uma diferença. Que eu acho errado. Eu completamente certo, para mim é pouco. Você pode usar a questão de ser preto, mas tem que estar atrelada, ligada diretamente à questão social. Exatamente. Eu tenho pessoas aqui, eu não vou dar um exemplo, tá? Mas que existe. Não quero entrar na individualidade de cada um, mas eu tenho casal de irmãos, por exemplo, que um é branco, filho biológico, o irmão é preto, é adotado. As condições são as mesmas. A mãe é médica, o pai é dentista, os dois têm a mesma situação financeira, um consegue entrar na cota, o outro não. Mas peraí, mas Borgo, a situação financeira é a mesma. Eu sei, Jorge. A política pública não é feita com base na exceção, ela é feita com base na maioria. Mas então tem que tratar também a exceção. Você tem que colocar qual que é o critério? Critério econômico, critério social. Não é porque é preto, mas tem uma condição financeira? Consegue pagar um estudo? Estudou em escola particular? Tem. Então, só porque é preto dá lá uma mas cota? Mas você tem mais critérios do que só a questão da cor da pele. Né? Você sabe, você passa um processo seletivo da Unesp, por exemplo, a questão racial ela é a primeira, mas você tem mais critérios. Agora, a política pública ela não é pensada pela exceção. Você sabe disso, você é parlamentar. Hoje nós estamos no momento que as minorias, as exceções estão... A política pública ela não pensa pela exceção, ela pensa pela regra. Se for uma política de minoria, uma política de inclusão LGBT, QIA+, se for uma política pela maioria da comunidade, você vai determinar a política, não é ela ser a exceção. Por uma maioria da questão racial, você vai determinar a política. Segurança pública,
né? Questão rodoviária, de saúde pública, você pensa pela maioria. Óbvio que você vai ter exceção. Você tem quem tem dinheiro e usa saúde pública? Tem. Por que não paga? Você tem. Né? Você tem quem se inscreve na Unesp e se classifica como negro tentando as cotas e não é tem, mas aí nós estamos falando de exceções. O critério principal tem que ser o critério de possibilidade e condições, critério econômico, critério social. Esse tem que ser o principal. Borgo, nós temos eu não acho que, eu não defendo que... Poxa, olhar a história, olhar a história do Brasil. Esse país foi construído ao sangue e suor dos negros. Não olhar essa história e a gente desconsiderar... E a gente desconsiderar... Vamos imaginar, por exemplo, as ferrovias, né? Do trabalho forçado, escravo, a exaustão e a morte. Foram de todos, né? O que eu digo, o país construído, toda a nossa infraestrutura, antes da abolição da escravatura, se fez com o trabalho escravo. Nós precisamos reconhecer essas coisas, é importante. Enquanto, né, parlamentares, homens ligados à política, né, obviamente você tem as suas opiniões, mas reconhecer essa construção histórica nossa é importante para a gente conseguir apontar saída, não necessariamente como eu quero, você que é o parlamentar, né, mas às vezes de fazer um entendimento interessante do país, sabe? Deixa eu, antes Você falou 4 minutos, você viu que nós já estamos aqui? Não, mas tá legal. Flow, tá legal. Vai virar um flow? Não, mas tá legal. Vai 3, 4 horas de... Tá. Antes de... É que faltou cerveja ainda, Nil. Antes de partir para Bauru,